Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais esse estudo, a quinta parte do estudo sobre as obsessões que nós estamos fazendo. Hoje estamos aqui com o Robson, Jordelei, Carla e eu, Fábio. Querem dar um oi aí pro pessoal? Salve, pessoal. Olá, pessoal. Olá. Então, gente, hoje nós vamos estudar o item 244 do capítulo 23, que trata das obsessões, né? Nós já iniciamos essa jornada aqui desse estudo das obsessões, essa é a quinta parte do estudo. E hoje a Carla vai fazer a leitura para a gente desse item 244 e depois a gente abre aqui para comentários do pessoal. Então vamos lá, Carla, por gentileza. Então, segunda parte do livro dos livro dos Médiuns, capítulo 23, item 244, da obsessão. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável ser médium. Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Fácil se nos apresenta a resposta e pedimos que a meditem cuidadosamente. Não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Esta influência é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou até não creem neles, estão expostos a sofrê-la. Como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não têm com que a contrabalançarem. A mediunidade é, para o espírito, um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode, pois, dizer-se que a mediunidade permite se veja o inimigo face a face, se assim nós podemos exprimir, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. A quantos atos não é o homem impelido para a desgraça sua e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se? Os incrédulos não imaginam enunciar uma verdade quando dizem que um homem que se transvia obstinadamente é um mau gênio que o impele à própria perda. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, destruir esse predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. Aquele, então, que sucumbir, só de si terá de se queixar. Regra geral. Quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. Isto é, seja ou não médium, creia ou não creia. A escrita faculta um meio de ser apreciada a natureza dos espíritos que sobre ele atuam e de serem combatidos, se forem maus, o que se consegue com mais êxito quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolvem. Se bastante cego é ele para não compreender, podem outros abrir-lhe os olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, pois que este pode, ao contrário, servir-nos de governo e preservar-nos do risco que corremos incessantemente, a revelia nossa.
O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns para, muito levianamente, se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores e nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto, a quem não conhece, e que contra ele espalha subrepticiamente a calúnia e tudo o que mais negra maldade possa inventar. O infeliz vê a sua fortuna perder-se, afastarem-se seus amigos, perturbada a sua aventura íntima. Não podendo descobrir a mão que o fere, impossibilitado se acha de defender-se e sucumbe. Mas, um belo dia, esse inimigo oculto lhe escreve e se trai, não obstante todos os ardis de que se vale. Eis descoberto o perseguidor do pobre homem, que desde então pode confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos maus espíritos, que o Espiritismo nos proporciona a possibilidade de conhecer e desmascarar. Quando eu li esse trecho, eu pensei numa comparação do próprio Kardec sobre a eletricidade, né? Então, o fato da gente não conhecer e negar a eletricidade, na época dele, era uma coisa que era muito impalpável ainda. Não era utilizada igual a gente utiliza hoje, né, no dia a dia para todas as coisas, né? Desde lavar roupa até esquentar comida. Mas na época dele era uma coisa bem mais nova, né? Uma novidade, mas poderosa e que era oculta e que estava sendo desvendada. E a maioria das pessoas, às vezes, achava que era como se fosse uma coisa miraculosa, né? Ou negavam, ou se aceitavam, achavam assim, não, melhor a gente não mexer com isso porque é uma coisa muito perigosa, né? Então tinha essa questão de uma negação que era quase como um avestruz esconder a cabeça na terra, assim, e fingir que não está acontecendo nada, né? E aqui parece que ele fala de uma maneira muito dura, mas era justamente para mobilizar essas pessoas enrijecidas da época, né? Que não queriam aceitar e preferiam fechar os olhos a encarar a realidade. Eu acho que por isso que tem esse tom assim muito duro esse trecho, né? Mas ele é muito importante. Um dos pontos que eu mais gosto desse trecho é porque Kardec ele não traz o espiritismo ou a mediunidade como o causador de tudo isso. Ele, na verdade, desmascara tudo dizendo que antes já existia. Nós apenas demos nomes aos bois, né, como no nosso linguajar aqui. Então, ele, através do conhecimento, abre-se a cortina da espiritualidade diante dos nossos olhos e nós começamos a entender que muitas vezes nós somos guiados, conduzidos e orientados por espíritos. E o espiritismo, principalmente a obra dos médiuns, ele vem para nos mostrar quais são esses movimentos espirituais, quais são. Quem está conosco? Independente das faculdades mediúnicas expostas ou não, independente da percepção, mas mostrando que as nossas escolhas, que as nossas ações trazem até nós espíritos que se afinizam, familiarizam. Imagina se tivesse tomado um vinho ao meio-dia, né? Já não saía mais nada. E se afinizam com essa energia. E aí passam a fazer companhia. Veja que quantas palestras os mentores já nos falaram, me digas o que pensas, que te direi com quem andas. E Kardec aqui ele traz exatamente isso, tanto pela escrita verbal, quanto pela escrita, quanto pela verbal, pela comunicação verbal. A nossa capacidade de perceber as coisas que estão ao nosso redor.
um espírito mau, né, ainda voltado para a maledicência, ele não vai conseguir se manter muito tempo diante das teorias elevadas. Chega um momento em que ele se põe presente. E aí, nesse tempo, nesse ponto, já está começando a mostrar as causas da obsessão, que é o item que nós estamos estudando, né? O subparágrafo, e já conduzindo depois para a identificação dos espíritos, que é o capítulo, que é o capítulo posterior. Então, veja, todo esse preparo, a gente tem que estar entendendo que não foi obra criada do Espiritismo, que Deus, que a espiritualidade não nos abandonou ao longo da existência. Isso sempre existiu, e isso continuará existindo. E é lindo no momento que ele diz, desde que tem o primeiro homem na Terra, existe espíritos. Isso ele traz o conceito de que quando a gente adentra o mundo hominal, né, a classe de hominais, aí nós começamos a ter esse processo de desenvolvimento pelo intelecto, pela razão, e aí vai indo. E aí começa a presença dos espíritos, que às vezes nos influenciam para o bem, que às vezes nos influenciam para o mal. Digo, uma vez mais, repetindo o que está lá no curso médium, que gravei com Pedro. Mediunidade é apenas um catalisador. Ele aumenta aquilo que tem dentro de nós. Então, se tem coisas boas, elas estarão ampliadas. Se tem coisas ruins, elas estarão ampliadas. Por quê? Pela união dos espíritos que se aproximam diante disso. Legal que ele já inicia o capítulo aqui, esse item, aliás, fazendo uma pergunta, né? Não é a faculdade mediúnica que a provoca, né? Ou seja, seria a mediunidade que é causadora da obsessão, né? E a gente vê que não, né? Que ao longo desse item ele vai discorrendo aqui no sentido oposto, que a faculdade mediúnica, quando bem entendida, quando bem trabalhada, aliada à questão da reforma íntima, né? Da melhora gradual, a gente vai nos aperfeiçoando em entendimento sobre esses processos e a gente acaba criando, né, mesmo essa imunidade, né, vamos dizer assim, essas influências mais perniciosas, e a gente consegue ter uma qualidade melhor energética, consegue ter um centramento mental melhor e mais equilibrado para poder vivenciar as experiências de uma forma nova, né, com outro olhar, né, talvez reagindo de formas menos agressivas, né, menos impulsivas e sendo mais feliz, vamos dizer assim, ou mais amoroso com as nossas vivências que a gente tá passando no dia a dia, né? Então, mas isso não quer dizer que, claro, né, daí, só o médium então consegue ter essa percepção e aí ele vai sempre ser mais imune, não, porque tem pessoas que também não têm percepção alguma, né? Se bem que isso a gente já coloca por terra quando o Kardec mesmo fala para a gente que todos somos médiums em maior ou menor grau, né? Mas a gente vai dizer assim que tem pessoas que não percebem muito essas influências, então essas pessoas, se forem bondosas, se tiverem um regramento adequado por naturalmente fazerem isso já, né, já terem um desenvolvimento, eles vão acabar também ficando imunes a essas influências, né? Mas que elas estão aí, estão, né? E elas só esperam a nossa queda ou o nosso desequilíbrio em um determinado momento ou outro para se manifestarem, né? E aí a gente frisa de novo a questão do orar e vigiar, sempre. O Fábio falou sobre a questão da reforma íntima, né? E o Jorge falando sobre a influência dos espíritos e o quanto essa influência começa muito sutil. Ela é extremamente sutil e no próprio item vai chegar a falar sobre a fascinação. E quando, numa situação em que a gente se coloca em auxílio ao outro, em auxílio do próximo, a gente se perde tanto nessa questão da reforma íntima que vai cair no autodescobrimento, no autoconhecimento, que a gente perde a noção do que a gente sente, do que a gente precisa, quais são as nossas necessidades para que a gente possa viver em função do outro. E aí, em ações de caridade, em ações de
sejam trabalhos voluntários, sejam ações maiores ou menores, mas quando a gente se coloca a serviço do próximo. E essa renúncia a olhar para nós mesmos faz com que a gente vá se perdendo no meio do caminho. E esse se perder no meio do caminho faz com que a gente não perceba as influências que a gente está recebendo. E aí isso vai virando uma bola de neve. E essa bola de neve ela vai ganhando proporções até chegar num nível de fascinação, em que nós somos dominados pelos espíritos, em que nós somos dominados por essa... Percebemos o quanto nós já começamos a não mais sermos producentes, não mais fazermos a caridade, mas sim influenciarmos os outros de forma negativa, porque a gente está sofrendo uma influência negativa também. Então, a necessidade nesse processo todo, a gente saber se conhecer, a gente aprender a se conhecer, e isso, né, como a gente tem estudado Joana de Ângeles muito, que é o quanto é necessário esse processo. E o Espiritismo todo vai falar sobre a questão da reforma íntima, que ela acontece a partir do autoconhecimento. E para que a gente possa, conhecendo a si mesmo, saber as influências que a gente está recebendo, tanto físicas quanto extrafísicas. Muito bem. O operador aqui está acabando de aprender a lidar com 4 telas. Vocês desculpem. Mas uma das coisas que me veio na cabeça, escutando vocês três falarem, né, foi uma lembrança sobre aquela imagem que o Chico sempre repetia, que o telefone toca de lá para cá, né? O telefone sendo a mediunidade, hoje em dia celular, todo mundo tem, então a gente pode pensar igual o Fábio falou, todo mundo tem uma mediunidade, mesmo que não seja tão aberta, né? E tem alguém telefonando de lá para cá, é quem está tentando mandar uma mensagem ou influenciar, né? Ou mandar um recado para o lado de cá. Mas às vezes a gente esquece, tem alguém que está atendendo o telefone, né? E essa pessoa que está atendendo o telefone, ela também tem que ter discernimento. Tipo assim, tem alguém me ligando, eu quero atender? Será que é uma pessoa que eu quero escutar? E se eu atendo e começo a falar uma coisa, né? Tá me xingando, é um trote, é aquelas pegadinhas de manda dinheiro para não sei quem, eu simplesmente posso desligar o telefone. E aí as pessoas ficam achando assim, a gente está muito à mercê, né, dessas influências. Estamos nada. Quem abre o telefone e fica escutando é a gente. E a gente fica escutando muitas vezes, não só porque a gente concorda, porque a gente está gostando da conversa. Né? Eu acho que tem hora que a autorresponsabilização é um pouco por aí também. Uma coisa bem simples assim, você está escutando é porque você está querendo. Né? Falou tudo, Robson. E é impressionante que a gente vê agora a eclosão gigantesca de mensagens de todos os tipos chegando agora, né? Desde as que causam pavor até aquelas que nos trazem alento. E não é errado ter elas. Né? Nada é errado. Porque elas servem apenas para que a gente possa aprender a analisar, né? O que nos faz melhor? Por qual motivo a espiritualidade viria para fazer isso ou aquilo? Qual o objetivo? Já que nós sabemos que o único objetivo e o único caminho é o amor. Então, depois do amor, do perdão e da paciência, né, que é uma tarefa difícil, são as virtudes difíceis de conseguir, e a gente pode, a partir desses 3 pontos, analisar quantas mensagens. Não precisa nem ter uma cultura muito grande, assim, ter um caminho amplo de estudo, de leitura, tolerando, paciência, perdão e amor. Dentro desses 3 pilares, né, dessas 3 linhas, a gente consegue discernir muitas mensagens que nos chegam, sabendo se elas acrescentam ou não acrescentam, se elas aumentam a nossa paciência, se elas aumentam a nossa capacidade de perdoar e se elas aumentam a nossa capacidade de amar. Pegando só 3 pontos, fora os outros mais que poderíamos acrescentar aí. É isso.
Alguém aqui quer fazer mais algum comentário? Acho que foi bem discutido esse item. Então, gente, vamos despedindo do pessoal aí. Querem dar um tchauzinho? Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Até.